Sempre fui um homem de boa fé. Trabalhei a vida inteira para dar uma educação decente ao meu filho, para construir um teto sobre nossas cabeças, para que ele nunca passasse pelas dificuldades que eu passei quando era jovem. Eu achava que tinha feito tudo certo. Criei ele com amor, dei disciplina quando precisava, mas sempre com respeito. Nunca imaginei que um dia ele pudesse me trair da forma mais covarde possível. Tudo começou numa tarde de terça-feira, quando meu filho Ricardo apareceu aqui em casa com um envelope nas mãos e aquele sorriso largo no rosto. Ele sempre foi bom de conversa, sabia como me convencer das coisas. Talvez eu tenha sido ingênuo demais, ou talvez um pai sempre queira acreditar no melhor quando se trata do próprio filho. Pai, trouxe uma coisa importante para você assinar, ele disse, enquanto se sentava na cadeira da cozinha, empurrando o envelope na minha direção. É um plano de saúde novo, super completo. Você está ficando mais velho, precisa cuidar melhor da saúde. Eu e a Patrícia pesquisamos bastante e achamos esse aqui que cobre tudo. Consultas, exames, internação, tudo. Olhei para ele e senti aquele calor no peito que todo pai sente quando percebe que o filho está preocupado com seu bem-estar. Ou, pelo menos, era isso que eu pensava na época. Eu tinha acabado de fazer 72 anos. E é verdade que algumas dores já começavam a aparecer. A ideia de ter um plano de saúde melhor me pareceu sensata. Quanto vai custar isso? Perguntei, pegando o envelope e começando a tirar os papéis de dentro. Não se preocupa com isso, pai. Eu e a Patrícia vamos dividir o custo. Você já fez muito por nós. Agora é a nossa vez de cuidar do Senhor. Aquelas palavras me derreteram por completo. Eu fiquei emocionado, confesso. Pensei que finalmente estava colhendo os frutos de tudo que plantei, que meu filho tinha se tornado um homem responsável e grato. Como eu estava enganado. Os documentos tinham muitas páginas, cheias de termos técnicos e letras pequenas. Tentei ler, mas a vista já não era mais a mesma de antes, e aquele monte de palavras difíceis me cansou rapidinho. Ricardo percebeu minha dificuldade e foi logo dizendo que era tudo padrão, que não tinha nada demais, só as cláusulas normais de qualquer plano de saúde. Pai, o senhor confia em mim? Não confia? Eu jamais traria alguma coisa que pudesse te prejudicar. Eu confiei. Assinei cada página onde ele apontava, sem questionar. Afinal, era meu filho. Por que eu duvidaria dele? Depois que terminei de assinar, Ricardo guardou tudo rapidamente no envelope e me deu um abraço apertado. O senhor vai ver como vai gostar desse plano. Qualquer coisa que precisar é só usar. Ele saiu logo em seguida, dizendo que tinha compromisso, e levou Patrícia junto. As semanas seguintes foram normais. Ricardo e Patrícia vinham me visitar de vez em quando, sempre educados, sempre atenciosos. Eu não desconfiava de absolutamente nada. Continuava minha vida tranquila, cuidando da casa, fazendo minhas caminhadas pela manhã, conversando com os vizinhos. Essa casa sempre foi meu orgulho. Comprei ela há mais de 40 anos, quando casei com a mãe do Ricardo. Foi aqui que criamos nosso filho, aqui que vivemos tantos momentos bons. Depois que minha esposa faleceu, há 5 anos, a casa ficou grande demais para mim sozinho, mas eu nunca pensei em me mudar. Cada canto tinha uma lembrança dela. Um mês depois daquele dia, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma quinta-feira à tarde, e eu tinha voltado mais cedo da caminhada porque o sol estava muito forte.
Entrei pela porta dos fundos, que dá direto na cozinha, e ouvi vozes vindo da sala. Era Ricardo e Patrícia. Eles não tinham me visto chegar, e eu ia chamar por eles quando escutei o que estavam falando. A casa vai ser nossa! O burro assinou. A voz era do meu filho, cheia de orgulho e maldade. Senti minhas pernas bambas, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Fiquei parado ali, escondido atrás da porta da cozinha, mal conseguindo respirar. Então, ouvi a voz de Patrícia, minha nora, respondendo com um riso cruel. Eu quero ter a honra de jogar esse lixo na rua. Finalmente, vamos poder viver bem, sem esse velho atrapalhando nossa vida. Calma, amor. Tudo no tempo certo. Agora que o documento já foi registrado, a casa é nossa. Só precisamos esperar o momento certo para dar a notícia para ele. Quero ver a cara do velho quando descobrir que assinou a própria sentença de despejo. Eles riram juntos, e aquele som foi a coisa mais dolorosa que já ouvi na minha vida. Meu próprio filho tinha me enganado. Aquilo que ele disse ser um plano de saúde era, na verdade, um documento transferindo a propriedade da minha casa para ele. E o pior, ele tinha planejado tudo friamente, tinha olhado nos meus olhos, tinha me abraçado, tinha fingido se importar comigo, tudo para me roubar. Fiquei ali parado por alguns minutos, tremendo de raiva e de tristeza ao mesmo tempo. Uma parte de mim queria entrar naquela sala e confrontar os dois na hora, gritar, expulsá-los dali imediatamente. Mas outra parte, a parte mais racional, me disse para ter calma, para pensar bem antes de agir. Se eu fizesse um escândalo naquele momento, sem provas e sem saber exatamente o que tinha assinado, talvez piorasse ainda mais a situação. Esperei eles saírem. Fiquei ali na cozinha até ouvir a porta da frente bater. Só então me permiti sentar e deixar as lágrimas caírem. Chorei pela traição, pela maldade, pela ingenuidade que eu tinha tido, mas depois de alguns minutos sequei o rosto e decidi que não ia deixar barato. Eles tinham escolhido me tratar como um tolo, mas eu ainda tinha forças para lutar. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Henrique, meu advogado há mais de 20 anos. Um homem sério, competente, que sempre me ajudou em todas as questões legais da minha vida. Expliquei tudo para ele, desde o dia em que Ricardo apareceu com os papéis até a conversa que eu tinha acabado de ouvir. Se você chegou até aqui, é porque a história te tocou. Então, clica em gostei e escreve nos comentários de onde você está assistindo. O Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos depois que terminei de contar tudo. Então ele falou, com aquela voz calma e firme que sempre me passou confiança. Seu filho pode ter registrado esse documento, mas não se preocupe. Vou verificar exatamente o que foi feito e como podemos reverter essa situação. O senhor foi enganado, coagido a assinar algo sem saber o que realmente era. Isso é crime e vamos provar. Fique tranquilo e não faça nada precipitado. Amanhã mesmo eu vou ao cartório e à prefeitura para levantar toda a documentação. Depois, conversamos pessoalmente. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Eu não estava sozinho. Ainda tinha alguém do meu lado, alguém em quem podia confiar de verdade. Agradeci e desliguei o telefone. O resto do dia e a noite inteira foram torturantes. Mal consegui dormir, ficava revirando tudo na minha cabeça, lembrando de cada momento da criação do Ricardo, tentando entender onde eu tinha errado, onde ele tinha se perdido. Na manhã seguinte, às 9 horas em ponto,
Meu telefone tocou. Era o doutor Henrique. Tenho boas notícias. Vou até aí para conversarmos pessoalmente. Tem muita coisa para explicar, mas pode ficar tranquilo. Está tudo resolvido. Meu coração disparou. Será que era verdade? Será que realmente tinha jeito? Passei a manhã inteira num misto de ansiedade e esperança, até que, pouco depois do meio-dia, a campainha tocou. Era o doutor Henrique, com uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. E então? Perguntei assim que abri a porta, mal conseguindo conter a ansiedade. Calma, vamos conversar direito. Mas antes, preciso que o senhor chame seu filho e sua nora aqui. É importante que eles estejam presentes para o que vou dizer. Liguei para Ricardo. Ele demorou um pouco para atender, e quando atendeu, estava com aquele tom de voz falsamente preocupado. Oi, pai, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Preciso que você e a Patrícia venham aqui agora. É urgente. Mas o que foi, pai? O senhor está bem? Está se sentindo mal? Não é nada de saúde. Só venham. É importante. Eles demoraram 40 minutos para chegar. Quando entraram pela porta, já com aquela cara de falsa preocupação, eu estava sentado na poltrona da sala com o doutor Henrique ao meu lado. A expressão de Ricardo mudou imediatamente quando viu o advogado ali. Pai, o que está acontecendo? Por que o doutor Henrique está aqui? Ele perguntou, e eu percebi um tremor na voz dele. Patrícia ficou parada na entrada da sala com os olhos arregalados. Sentem-se, eu disse, com uma voz que nem eu mesmo reconheci. Era firme, fria, determinada. Tenho algo muito importante para falar com vocês. Ricardo e Patrícia trocaram um olhar rápido e se sentaram no sofá, visivelmente desconfortáveis. O doutor Henrique abriu a pasta e tirou alguns documentos de lá. Ricardo, Patrícia, eu descobri o que vocês fizeram. Comecei olhando diretamente nos olhos do meu filho. Aquele documento que você me fez assinar, dizendo que era um plano de saúde, na verdade, era uma escritura transferindo a propriedade desta casa para o seu nome, não era? O rosto de Ricardo ficou branco. Patrícia baixou a cabeça. Nenhum dos dois disse nada. Eu ouvi a conversa de vocês outro dia. Ouvi você dizendo que eu era um burro por ter assinado. Ouvi ela dizendo que queria ter a honra de me jogar na rua. Vocês acharam que eu era tão ingênuo, tão bobo, que nunca descobriria. Pai, eu posso explicar. Ricardo começou, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Não quero ouvir suas desculpas. Não existe desculpa para o que você fez. Você é meu filho. Eu confiei em você cegamente, e você usou isso para me enganar, para me roubar. Mas sabe o que é engraçado? Você pode ter registrado esse documento, mas ele não vale nada. Ricardo arregalou os olhos. Como assim não vale nada? Foi a vez do doutor Henrique falar. Ele se inclinou para a frente, com aquela postura profissional e séria que só ele sabia ter. É exatamente o que seu pai está dizendo, Ricardo. Aquela documentação não tem valor legal algum. Primeiro, porque o seu pai foi induzido ao erro. Você mentiu sobre a natureza do documento, disse que era uma coisa, quando na verdade era outra completamente diferente. Isso é chamado de dolo e anula qualquer contrato. Segundo, porque para uma transferência de propriedade ser válida, é necessário que o proprietário esteja plenamente ciente do que está assinando e que haja testemunhas imparciais presentes. Você manipulou tudo para que seu pai assinasse sem entender o que estava fazendo. Terceiro,
Eu já dei entrada em todos os procedimentos legais necessários para anular esse registro. Em poucos dias, vai ser como se esse documento nunca tivesse existido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo estava pálido, com as mãos tremendo. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por ter sido descoberta. Pai, eu sinto muito. Eu não queria. Ricardo tentou de novo, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Não minta mais para mim, eu disse, e senti minha voz quebrar um pouco. Você queria sim, você planejou isso. Você olhou para mim, seu próprio pai, e decidiu que eu era descartável, que minha confiança em você era uma fraqueza que poderia ser explorada. Vocês dois riram de mim, me chamaram de burro, de lixo, pensaram que iam me jogar na rua como se eu fosse nada. Levantei-me da poltrona, apoiando-me nos braços para me firmar. Olhei para meu filho e para minha nora pela última vez. Mas sabe quem vai sair desta casa agora? Vocês dois. Quero que peguem suas coisas e saiam imediatamente. E não voltem nunca mais. Para mim, a partir de hoje, vocês não existem mais. Pai, por favor. Ricardo tentou se aproximar, mas o doutor Henrique ficou entre nós. Vocês ouviram o que ele disse. Saiam agora ou eu chamo a polícia. E garanto que vocês não vão querer que isso vire um caso criminal, porque fraude e tentativa de estelionato são crimes graves. Ricardo olhou para mim mais uma vez, e por um segundo pensei ver algum arrependimento em seus olhos. Mas não me importei. O que ele tinha feito era imperdoável. Ele e Patrícia se levantaram do sofá e caminharam em direção à porta. Patrícia ainda tentou dizer algo, mas eu desviei o olhar. A porta se fechou atrás deles e foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros e, ao mesmo tempo, como se uma parte de mim tivesse morrido. O doutor Henrique colocou a mão no meu ombro. O senhor fez o que tinha que fazer. Foi muito corajoso. Assenti, mas não consegui dizer nada. Senti as lágrimas voltarem, mas dessa vez não as segurei. Chorei pela perda do meu filho, pela inocência que eu tinha perdido, por ter que aceitar que a pessoa que eu mais amava no mundo tinha sido capaz de tanta crueldade. Nos dias que se seguiram, o doutor Henrique cuidou de toda a parte legal. O documento fraudulento foi anulado e a casa voltou a estar oficialmente no meu nome. Ricardo tentou me ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Ele mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que tinha se arrependido, que tinha sido influenciado pela Patrícia, mas eu sabia que eram só desculpas vazias. A verdade é que ele tinha mostrado quem realmente era e não havia volta. Alguns vizinhos comentaram que tinham visto Ricardo e Patrícia saindo de casa naquele dia, carregando malas, e perguntaram se estava tudo bem. Eu sempre respondia que sim, que estava tudo resolvido, mas não dava detalhes. Não era da conta de ninguém, e eu não queria que minha família virasse fofoca de bairro. Aprendi uma lição dura naquele momento da minha vida. Aprendi que a confiança, mesmo entre pais e filhos, não deve ser cega. Aprendi que nem sempre as pessoas que amamos são dignas desse amor. E aprendi que, mesmo na velhice, ainda temos força para lutar pelos nossos direitos e pela nossa dignidade. Hoje, meses depois de tudo isso, continuo morando nesta casa. Continuo fazendo minhas caminhadas pela manhã, cuidando do jardim, conversando com os vizinhos. A vida segue, mas nunca mais será a mesma. Há uma tristeza no meu coração
que sei que nunca vai embora completamente. Perdi meu filho não para a morte, mas para a ganância e para a maldade, e isso dói de uma forma que não sei explicar. Às vezes, nas noites frias, quando o silêncio da casa fica pesado demais, eu me pergunto se tomei a decisão certa, se deveria ter dado uma segunda chance, se deveria ter tentado perdoar. Mas então me lembro da conversa que ouvi, das palavras cruéis, do plano calculado para me deixar na rua, e sei que não havia outro caminho. Algumas traições são grandes demais para serem perdoadas. A casa continua sendo minha. Minha dignidade continua intacta. E mesmo que meu coração esteja partido, eu sei que fiz o que era certo. Não permiti que me transformassem em vítima. Lutei e venci. E isso, no final das contas, é tudo o que importa.